Como lidar com ansiedade nesse período da quarentena? Assim, choro todos os dias por causa do coronavírus, tá? A gente parece que vem na vida com missões. E como o hobby pode ajudar as pessoas a superar essa fase? Nenhuma criança, nenhum adolescente, adulto ou idoso se interessa por aquilo que não conhece. Bom, pessoal, hoje estamos aqui num ambiente bem diferente e que tem tudo a ver aqui com o nosso entrevistado de hoje. Então, no final, vocês vão conhecer um pouquinho desse lugar fantástico. E também, enquanto com a Mariana, vai me assessorar aqui, vai fazer algumas perguntas também. E ela também não vai escapar de uma entrevista aqui no canal mais para frente. Hoje estamos com o Dr. Francisco Bárbaro. Ele é psicólogo, psicoterapeuta, muito requisitado aqui na nossa região, bastante competente. Pode se apresentar, Francisco. Muito obrigado. Pode falar no microfone. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Eu sou psicólogo há 27 anos, né? Eu me formei em 94 e já no finalzinho da faculdade, no quarto, quinto ano, eu acabei fazendo uma especialização no instituto no qual eu fazia terapia, tinha essa possibilidade, e eu consegui entrar como quartanista, que era comum no quinto, então eu já comecei uma pós no final do curso, né? Ao terminar a faculdade, eu já estava com uma pós-graduação junto. De lá eu fui seguindo, então eu fiz em Gestalterapia, a minha formação, depois fui para Gestalt Pedagogia, fui para a USP como aluno especial do mestrado, depois eu fui para PUC São Paulo, fiz especialização em terapia familiar, de casal, psicodrama, eutonia, constelação familiar e também fiz formação em arte-terapia, né, que é uma das áreas que eu também trabalho hoje no consultório. Ao me formar, acabei vindo, não era programado, para Bebedouro, né, no qual eu trabalho junto com a minha esposa, que também é psicóloga, né, e a gente vem desenvolvendo um trabalho já aqui no Instituto Miranda Bárbaro, já contando com o tempo que a Marta está aqui há mais de 30 anos, né, completando 31 anos. Muito bem, Francisco. Bom, a gente está vivendo numa fase realmente bastante peculiar. É difícil de a gente fugir um pouquinho desse assunto, né, dessa pandemia que a gente está vivendo. E aproveitando você como psicólogo, que certamente está tendo uma demanda muito grande, né, nesse período, mais do que normalmente tem, vou aproveitar para poder abordar algumas questões relacionadas a essa fase que a gente está vivendo, principalmente tentando introduzir qual que seria o papel do hobby nessa para todas as pessoas lidarem melhor com essa fase, né? Então, dos assuntos, né, dos itens que a gente observa, né, muito no dia a dia é a questão da ansiedade, né? E até gostaria de começar com esse assunto. Tá? Como lidar com ansiedade nesse período da quarentena e como o hobby pode ajudar as pessoas a superar essa fase? Perfeito. Bom, a ansiedade, né, de uma forma mais genérica, assim, é uma preocupação excessiva que a pessoa tem diante de algumas circunstâncias, algumas contingências que impede ela de ter um funcionamento natural, que ela possa fluir, se relacionar de uma forma saudável. Por quê? Todos nós temos um grau de ansiedade, né? E é natural que nós tenhamos isso, porque um grau de ansiedade é necessário para que você possa acordar e ter disposição para poder levantar e seguir as suas demandas do dia a dia e poder trabalhar e pensar na sua sobrevivência. Então, a ansiedade ela é um processo natural que é esperado enquanto demonstração de emoção, de sentimento, de preocupação. Como tudo, e a psicologia tem um ponto importante, tem coisas que elas são consideradas naturais, normais, saudáveis, mas depende da intensidade da frequência. Então, a ansiedade também ela é olhada dessa forma.
Se a ansiedade, se essa preocupação diante de algumas contingências, ela é excessiva, ela é intensa ou ela é muito frequente, ela pode se tornar um problema, né? Então, a ansiedade, o indivíduo que não consegue viver o aqui e agora, né, em cada momento da vida dele, experienciando o que ele está fazendo, ele acaba funcionando num padrão mais ansioso, que vai trazer consequências, vai trazer desdobramentos em várias áreas, né? Com a questão da pandemia, isso é um assunto que foi mais abordado e o que eu tive mais procura, a gente teve mais procura no consultório, esse foi um ponto, porque a pessoa, a base, por exemplo, de um quadro de pânico é uma ansiedade pequena, que ela vai sendo, tomando proporções, frequências grandes, até que ela chega numa ansiedade potencializada. Nos compêndios de psiquiatria, a gente olha, ansiedade paroxística episódica, é a mesma coisa que uma ansiedade grave, ou seja, um transtorno de pânico, né? Então, isso é levado a uma grande potência, que é o que eu mais tive de problemas pós-pandemia. Eu entrei no atendimento online no dia 23 de março, né, desse ano, como acho que muitas pessoas, e voltei a atender agora, mais recentemente, alguns casos presenciais. Mas eu tive nesse período, e quarta-feira agora completou, a 65ª urgência que eu tive. Isso significa que, além dos atendimentos diários, eu tenho uma carga de trabalho grande, bem intensa, eu fui abordado, solicitado por clientes que eu já atendia, ou por pessoas que me procuraram, casos de urgência. A pessoa não estava agendada aquele dia e precisava de um atendimento de urgência. E a grande maioria deles era quadros de pânico, ou uma ansiedade que se aproximava já numa sintomatologia típica de pânico, né? Com alterações neurovegetativas, sudorese, mal-estar generalizado, uma sensação de diarreia, de dor de cabeça, dor na nuca, falta de ar, a sensação de morte iminente, né? Que são alguns dos sintomas. Então, isso foi uma coisa muito assim, tem sido muito recorrente no consultório, e como eu dou supervisão para alguns psicólogos também, de bebedouro da região, é um assunto que eu vejo que tem acontecido com os outros colegas com muita recorrência, porque diante dessa situação, que eu falaria que é uma situação punitiva, né, inicialmente, onde você não pode sair, porque você tem que cuidar de si, também cuidar, consequentemente, do outro, seguindo todos os protocolos da OMS, o que acontece foi que muitas pessoas conseguiram, porque tinham uma resiliência, uma resistência emocional maior para lidar com essas adversidades, e foram se adaptando, foram ministrando as informações que chegavam via mídia, e, a partir daí, conseguiram, alguns com mais eficiência e eficácia, outros menos, a lidar com essa variável aí, que até agora nós não temos todas as informações para podermos nos munir e lidar com elas. Então, essa insegurança e essas incertezas, na verdade, é um dos grandes causadores, ou diria potencializadores, no mínimo, para o desencadeamento de quadros de ansiedade e até mesmo alterações de humor e outros quadros que a gente vem percebendo que têm sido recorrentes na clínica, né? E o hobby, assim, eu como leigo, o hobby nada mais é do que você prestar atenção única e exclusivamente naquilo que está fazendo no momento, no agora, né? Exatamente. E talvez esse seja o papel dele, então. Exato. Uma coisa importante é exatamente isso, o papel do hobby. Dentre outros, porque tem uma coisa que é fundamental, estava comentando com vocês antes, por exemplo, o hobby, às vezes as pessoas, eu me deparo com alguns adultos, ou jovens adultos no consultório, eu vou abordar essa questão do hobby, e o pessoal fala assim, não, mas eu não tenho hobby, eu gosto disso, que eu trabalho, mas não é hobby, não sei o quê, e a pessoa tem uma dificuldade de identificar esse hobby. Mas os pais, inclusive, têm um papel fundamental para o desenvolvimento de possíveis hobbies dos seus filhos. Em que medida? À medida que o pai entende que ele está preparando o filho para a vida. Então, ele vai favorecer o ensino formal, colocar na escola regular, né? E garantindo um ensino de qualidade e tudo mais. Entretanto,
ele vai fazer o quê? Ele vai favorecer que esse filho tenha contato com diversas outras coisas que são fundamentais para esse desenvolvimento, que é contato com artesanato, contato com animais, contato com plantas, contato com arte, com culturas diversas. Quando vai fazer uma viagem, mesmo que regional, estadual ou internacional, chamar a atenção do filho, da filha, para provocar nele um olhar diferente ao que está ao redor. Então, quantas viagens, eu já não vi pacientes meus, crianças, adolescentes, até mesmo adultos, conhecendo lugares interessantes e, algumas vezes, se deparando com viagens que eu também já tinha feito, eu perguntei, você conheceu tal museu? Você conheceu tal lugar? Você foi em tal lugar histórico? Não. Por quê? Existe um padrão que as pessoas estabelecem, que viajar é fazer isso, e isso limita, cerceia muito todo o potencial criativo e limita principalmente a formação desse capital cultural que a criança precisa ter, o adolescente precisa continuar desenvolvendo, e o adulto tem só que manter isso dentro dele. Então, o hobby começa aí desde pequeno, onde o pai vai favorecer o contato com todos esses aspectos que eu coloquei, inclusive com música, com todo tipo de expressão artística, cultural, questões linguísticas são importantíssimas. À medida que você favorece ele a conhecer várias coisas, a escutar, a olhar para coisas que ele, de repente, mesmo que ele não tenha interesse, mas, filho, tudo bem, você não gosta disso, mas escuta para você ver. Eu não gosto de museu, pai, mas vamos lá, vamos conhecer, só para você conhecer. À medida que você vai expondo, você vai treinando o olhar, criando um hábito, uma cultura, que ele é capaz de usar isso na vida dele. Né? Porque um dos pontos importantes, vocês como médicos sabem que o capital cultural, uma das coisas que é olhada por um profissional no aspecto corporativo, por exemplo, é as habilidades emocionais e sociais que a pessoa tem no ambiente de trabalho. Né? Porque o que leva uma pessoa a ser contratada é o quê? É a competência técnica. E o que tira ela de um trabalho, o que faz com que ela saia de um trabalho, é o comportamento. É a falta de habilidade emocional. É a falta de habilidade social, de interação mesmo. E o capital cultural é uma coisa que ajuda muito no desenvolvimento dessas habilidades. Então, voltando à questão do hobby, se essa criança ela vai se desenvolvendo no primeiro seteiro, os primeiros 7 anos de vida, ela tem contato com uma série de estímulos, independente se ela gosta ou não, mas ela teve contato. Aí, dos 7 aos 14, que é uma outra etapa do desenvolvimento, eu vou favorecendo esse contato com coisas diferentes. Eu estimulo, eu provoco a exposição da criança a isso. Depois dos 14 aos 21, 21 aos 28, que são fases. Se você olhar o desenvolvimento e a organização da educação, ela é estruturada em setênios. De 7 em 7 anos são quando acontecem fases específicas, mudanças de ciclo. Né? Então, se você vai respeitando e olhando esses ciclos e oportunizando para que a criança, o filho, o jovem adulto, tenha acesso a essas informações todas, o que vai acontecer? Quando ele chega na vida adulta, ele está, paralelamente, já vem desenvolvendo vários interesses, conhecendo várias coisas, de repente, ele já com uma maturidade emocional, uma maturidade financeira, ele pode falar, puxa, eu quero trabalhar, eu quero começar a brincar um pouquinho com isso. Eu falo que é brincar, né? Com o adulto também tem que brincar. Vamos brincar um pouquinho com isso. E ele, paralelo ao trabalho dele, ele vai fazendo alguma coisa, vai dando uma atenção para algo que ele tem interesse. Porque o hobby é isso, uma coisa que você tem um interesse, que talvez não seja no nível da sua profissão, ou com a mesma intensidade que você escolheu a profissão, e que futuramente, quando você estiver próximo de uma aposentadoria, que traz inúmeros desdobramentos, alterações de adaptação, um nível de estresse muito alto, muitas pessoas acabam tendo problemas de personalidade, porque chegam na fase adulta e não sabem o que fazer, porque elas foram treinadas para encontrar uma profissão, não foi desenvolvido nenhuma outra habilidade grande, nenhum outro nível de interesse, porque ela teve sempre um grupo de interesses muito restrito. Quando chega na vida adulta, ele se depara
e além de ficar muito ansioso, o nível de angústia aumenta muito e os quadros de depressão são clássicos nessa fase da aposentadoria. Né? Porque não houve todo um trabalho e não tinha uma história, não tinha esse capital cultural, esse lastro que daria condições dele poder se desenvolver. Então, chega na vida adulta, ele não tem essa condição emocional, nem relacional, nem de net, de contatos, para poder buscar pessoas. Fulano gosta disso, né? Fulano gosta daquilo outro. Eu vou perguntar meu amigo, eu vou conversar um pouquinho com ele sobre isso. Não, ele não tem essa flexibilidade psicológica, nem a resiliência emocional, nem a flexibilidade psicológica para poder olhar para essas questões. E aí ele tem uma dificuldade instalada, né? Aí quando vem para o consultório, muitas vezes, o adulto, prestes a se aposentar, ou já aposentado, com um quadro de depressão assim que é extremamente preocupante, porque não teve essa história. Então, e um ponto importante a ser colocado assim, o hobby, ele tem um papel, né, como o trabalho, né? O trabalho, a psicologia soviética fala quanto o trabalho ele é fundamental para a formação da mente, né? Que a nossa mente ela é desenvolvida em termos de aprendizagem, desenvolvimento, pensamento e linguagem pelo viés social, né? Então, eu diria que a nossa formação social da mente ela vai se dando na interação com o outro, claro, e com todas as possibilidades que vão sendo desenvolvidas. E se isso é estimulado e criado, eu vou ter uma resposta muito mais saudável, né? Numa fase em que vai exigir uma nova adaptação, mudança do estilo de vida, e eu vou fazer isso com muito mais naturalidade, sem grandes desdobramentos, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta para quem está nos assistindo. Se você já tem um hobby e como ficou o seu hobby durante a quarentena. Então, coloque aí nos comentários. E vou também transformar essa pergunta para o Dr. Francisco em relação aos pacientes, né? Porque, por exemplo, crianças que frequentavam estúdios de dança, adultos que praticavam o esporte como hobby, tiveram que interromper essas atividades, né? Sim. Como que você orienta a busca pelo novo, por uma nova proposta, sabe? E isso é uma coisa que é interessante colocar com relação ao hobby e também fazer um adendo, uma experiência que eu vivi recentemente em função da pandemia na clínica, porque eu trabalho com crianças, também no consultório, e eu gosto de trabalhar muito com crianças pequenas, coisas que alguns terapeutas nem sempre têm essa mesma tranquilidade. Eu me adapto muito bem, gosto muito. E foi uma preocupação que eu tive logo com a pandemia com dois grupos, com os idosos, os bem idosos, que eu tenho uma senhora de 93 anos de idade que está fazendo terapia online comigo desde a quarentena, fiel, não faltou. Exatamente, liga lá a câmera com a ajuda de uma assistente, uma cuidadora, e ela faz a sessão comigo melhor do que um monte de adulto, né? E as crianças era uma preocupação muito grande que eu tinha, porque você precisa muitas vezes de materiais gráficos, de atividades estruturadas, semi-estruturadas, não estruturadas, tem que ter tinta, argila, material, toda uma proposta ludoterápica adequada para a criança, mesmo usando pet terapia, às vezes algum animal treinado para isso. Então, a gama de possibilidades de recursos terapêuticos são enormes, mas a psicologia, eu não passei por esse treinamento, e tenho certeza que vários colegas e amigos meus também não, que era trabalhar com criança no formato online, né? Ninguém nem estava preparado para isso. Bom, né? nem preparado para isso, quem diria numa situação como essa. E aí eu comecei a me reinventar, e recentemente, uns meses para cá, comecei a dar supervisão para pessoas, inclusive de outros estados, porque eu comecei a postar no Instagram. É o trabalho que eu estava fazendo com pet terapia, usando peixe, calopsita, cachorros. Agora eu estou com uma cachorra nova, uma border, e usando a pet terapia no formato online. Usando trabalhos ludoterápicos adaptados à realidade da criança, reconstruindo contos de fadas para trabalhar com algumas questões que a criança traz como dilemáticas, ou como questões a serem trabalhadas naquele momento da vivência da história dela.
E tem dado muito certo, as crianças estão respondendo bem, os pais estão entendendo, só que assim, de repente fica meio zonzo, né? O celular está assim, a criança está andando, tem que se adaptar, aí entra a mãe, entra o vô, entra a avó, entra alguém, o pai, funcionário, cachorro, gato, e aquilo é muito rico, porque você tem uma outra leitura da dinâmica familiar e consegue, às vezes, fazer uma contribuição que talvez mais rápida, que antes você demoraria mais tempo, que você ficaria circunscrito ao que acontece no setting terapêutico. Então, isso foi uma adaptação importante. Agora, um ponto assim que você perguntou do meu hobby, né? Eu tenho um hobby, e o meu hobby está muito relacionado à arte-terapia, né? Porque eu fiz uma especialização há muitos anos atrás, há uns 17, 18 anos, e desse meu hobby eu comecei a conhecer, a estudar mais sobre a história da arte, e me aprofundar cada vez mais, até que eu, com o apoio da minha esposa, da Marta, que é psicóloga, comecei a trazer, que era uma coisa que eu percebia que era muito limitada aqui na nossa região, principalmente na nossa cidade, de exposições que aconteciam em São Paulo. Então, eu comecei, em função das minhas idas semanais a São Paulo, em função de pós e tudo mais, eu comecei a ter contato com vários artistas e comecei, há uns 10 anos atrás, a fazer exposições de artistas já renomados aqui em Bebedouro, e trouxemos grandes nomes para cá durante esses anos, e sempre todas as exposições são com viés filantrópico, sempre para ajudar alguma entidade, alguma instituição, e já completaram tudo, acho que 19 exposições que nós fizemos durante esses 10 anos. Né? E, em 2017, com o apoio da minha esposa, nós demos um corpo maior para isso, que foi a inauguração de um espaço que faz parte do Instituto Miranda Bárbaro, um desdobramento, né, um braço do Instituto Miranda Bárbaro, que tem a finalidade de desenvolver, tem como missão, né, promover saúde mental, arte, cultura, educação inclusiva, através das manifestações relacionadas à arte como um todo. Né? Então, trazendo eventos, então, de 2017 para cá, nós inauguramos um espaço que é Espaço Casa Sônia Mena Barreto. Né? Que é, inclusive, onde a gente está nesse momento. Exatamente, exatamente. Você quer que eu fale um pouquinho sobre isso? Só um minutinho. Não, a gente fala depois. Eu tenho um amigo médico, cuja filha de 8 anos, filha única, fala para ele assim, ó, eu assim, choro todos os dias por causa do coronavírus, sabe? Quando esse coronavírus acabar, quando isso vai acabar, sabe? E não é normal para uma criança chorar todo dia, né? E então, qual que seria o momento? Assim, não sei, eu não sei da vida dele familiar, mas não sei se ela tem alguma atividade de arte, de música. Qual seria o momento de estimular a criança a procurar, por exemplo, fazer alguma atividade musical, tocar algum instrumento, ou tentar ir atrás de alguma coisa que ela tenha interesse realmente de fazer, como atividades físicas, culturais, etc. Como eu tinha até mencionado há minutos atrás, é fundamental, paralelo à educação formal, Ricardo, que os pais, desde pequeno, eu diria assim, por exemplo, a musicalização, né? Colocar a criança em contato com a musicalização, que não é aula de música, é conhecer um bom professor na sua cidade que vai fazer com que a criança ela conheça os instrumentos musicais, teclado, bateria, instrumentos de sopro, de uma forma geral. Ela ter contato com isso. Ela pode ter contato com isso com 2 anos, 2 anos e meio, 3, 4, quer dizer, bem pequena, porque é a exploração mais direcionada por um especialista, por um educador, né? Um educador musical, que vai fazer com que essa criança, por exemplo, tenha contato com esse tipo de estímulo, e a partir daí isso vai ter um impacto muito grande no emocional dela, na parte neuropsicológica, na parte psicomotora, na relação afetiva, na questão social.
Então, o desenvolvimento ele é global, realmente, quando você favorece ela ter o contato. E começa com coisas do tipo, assim, que os pais ficaram muito perdidos, porque é um ponto importante que você resgatou, assim, os pais não sabiam o que fazer, os pais não sabem ainda. Ficar um mês de férias com os filhos em casa, toda mãe, todo pai estava relativamente preparado para poder lidar. Então, você já se programa, vai ter férias, um mês. Quando eu percebo isso visivelmente, chega as férias de dezembro, ai meu Deus, agora é aquela rotina, é isso, aquilo outro, então todo mundo fica driblando, montando um esquema do que vai fazer essa semana, o que vai fazer tal dia, o que vai fazer no final de semana e no próximo. Vai fazer colônia de férias. Colônia de férias, e quer colocar a criança para fazer isso, manda para casa da avó, da tia, de não sei o quê, e monta um esquema, traz os amiguinhos em casa. Aí está chegando o final de janeiro, eu vejo, nossa, estou acabado, meu Deus do céu. Claro que é muito gostoso esse contato com os filhos, mas tem esse cansaço. Só que agora, são quantos meses assim? 6 meses, praticamente. 5. Né? Então, os pais não sabem o que fazer, não têm, às vezes, esse capital cultural, não foi desenvolvido isso com os pais, né? Não tem, às vezes, essa criatividade, essa flexibilidade. E um grande ponto é você estimular as crianças e buscar, de repente, orientação via escola, ou pedagogos, ou psicólogos, que vão dar algum norte e ver as potencialidades e as possibilidades de cada família para poder estimular. Mas de uma coisa que o pai pode fazer, não dá para deixar em contato com a tecnologia. Inclusive para adolescente, tem que ter um tempo previamente definido. O adolescente precisa ter também contato com outras coisas. Então, se você coloca, estimula e deixa claro, inicialmente é uma conversação com a criança pequenininha, maiorzinha, um pré-adolescente, um adolescente, maior, você precisa deixar claro que ele precisa olhar para outras coisas. Ele vai ter o tempo para assistir a série dele, né, se for maiorzinho, ele vai poder ter o tempo do computador, o tempo dos jogos dele, os jogos interativos, tudo certo. Mas ele vai ter que ter contato com o tempo de leitura, o tempo de repente, ele chamar o amigo para conversar numa live de amigos, que agora esse seria o formato, né? Você criar condições onde ele possa, no caso das crianças que tinham perguntado, ter contato com materiais gráficos, vamos pintar, vamos desenhar, vamos fazer mini campeonatozinhos em casa, pai, mãe, crianças, priminhos usando a live. Então, você tem que criar essa situação de estímulo, de modelo, de fazer junto. Eu não quero fazer. Não tem problema. Pega a mãe e o pai e começa vocês a desenhar. Começa a mostrar um para o outro. Aí manda foto para o avô, para a avó, olha o que eu fiz. Daqui a pouco eles estão fazendo junto com vocês. Que eles acharam interessante essa brincadeira e vão querer participar disso que vocês iniciaram. Então, trazer esse lúdico, o brincar tem um papel fundamental no desenvolvimento, né? Psíquico da criança, e de uma forma global também. E esse brincar, ele é com coisas simples. Então, eu tenho estimulado, e muitos pais e mães estão fazendo isso, tem crianças que nunca se depararam, crianças com 5, 6, 7, 8 anos, e mais velhas, com o preparo do alimento. Então, eu vou usar o momento do preparo do alimento, do lanche, do jantar, para que eu ensine ali muitos conceitos de química, de ciências de química, né? Conceitos matemáticos, conceitos físicos. Dá para você falar de questão geográfica, histórica, com alimento. Olha que amplo que é isso, né? Uma fruta tem uma questão geográfica, climática. A quantidade daquela fruta para preparar, de repente, uma vitamina, né? A mudança química que ela tem. Então, tudo isso são coisas que você pode ir brincando, provocando, estimulando no dia a dia. Então, o alimento é um momento da alimentação, é um momento lúdico, pode ser lúdico.
É uma forma de você já introduzir. Gente, agora me ajuda, a mamãe já cozinhou, o papai também ajudou aqui, o papai cozinhou, agora me ajuda a tirar os pratos. Você vai reinstalando alguns conceitos educacionais fundamentais que estão perdidos. Né? Que estão perdidos. Os pais se preocupam muito em favorecer coisas materiais para os filhos, nesse momento nosso. Né? Entretanto, o ser é muito pouco desenvolvido. Você pode ter, eu tenho uma carga horária, jornada de trabalho bem grande, mas você pode ter, nem que seja alguns momentos da semana, ou no final de semana, uma programação com seus filhos, onde você vai fazer coisas com ele, você combina com seus filhos. Deixa eles participarem dessas decisões, desde coisas muito simples. Organização da casa, consertar coisas da casa, ajudar no paisagismo da casa, ajudar na culinária da casa, no zelo dos animais. Né? Então, assim, são coisas que estão na nossa frente e a gente não enxerga como uma prática de desenvolvimento. Eu não preciso aprender, por exemplo, a tocar um instrumento musical, mas eu posso ter a sensibilidade de escolher algumas músicas ou pesquisar que músicas são adequadas para cada faixa do desenvolvimento e colocar os meus filhos em contato com a música. Eu vou deixar meu filho ouvir qualquer tipo de música que ele goste, não vamos discutir essa questão de gênero musical, mas eu também vou fazer ele escutar, meu filho pré-adolescente, adolescente, até criança, ter contato com boas músicas, músicas de qualidade também, e que tem toda uma questão cultural impressa na letra, na construção da melodia dela. E eu não preciso tocar música, mas eu vou colocar ele em contato com a música. Eu não preciso entender de arte, mas eu vou favorecer ele ter esse momento de expressão. Né? Eu não falo muito bem, eu não sei me expressar, mas vamos brincar de karaokê, vamos deixar todo mundo se soltar. Então, sabe, são coisas que estão ali na nossa frente, e a gente fica pensando, o que eu faço? Né? É olhar com mais sensibilidade e as coisas vão se apresentando, vão se mostrando, mas eu tenho que ter uma coisa, é uma disponibilidade emocional, porque eu vejo hoje pais que estão trabalhando em casa, num ritmo até um pouquinho menor, outros não, estão quase no mesmo ritmo, mães também, mas dá trabalho. Dá trabalho você parar e você pensar. Dá trabalho você mudar a sua forma de funcionar. Então, é mais fácil pegar meu celular, é mais fácil eu ir para o computador e deixar meus filhos também com o iPad, um outro jogo eletrônico ou brincando com os amigos. Então, é um convite, eu acredito muito que esse momento que nós estamos vivendo é um momento que vem a favorecer um repensar. E os pais que aproveitarem esse momento, independente da faixa etária, o filho pode ter 20 e poucos anos, mas aproveitarem esse momento para repensar alguns padrões, ele vai fazer uma grande diferença sistêmica na vida dos seus filhos. Eu penso também, observando tudo que está acontecendo, que a gente parece que vem na vida com missões, que seriam as profissões que a gente acaba escolhendo, mas com talentos também, né? E que muitas vezes a gente não teve oportunidade para desenvolver esses talentos. E agora, nesse momento, dando mais atenção, a gente consegue ver e enxergar direitinho, né, para onde pende cada filho, qual que é o interesse maior de todos os membros de casa, porque isso acaba, de certa forma, se você favorece, aparecendo, né? E isso acho bem bacana também de pontuar. É fundamental isso que você colocou, Mari, pelo seguinte, nenhuma criança, nenhum adolescente, adulto ou idoso se interessa por aquilo que não conhece. Eu só vou poder me interessar por alguma coisa e consequentemente, até buscar e me encontrar numa outra atividade de interesse, de um hobby, que venha se tornar um hobby, se realmente eu tive o contato que eu falei que é fundamental o pai estimular desde pequeno. Então, se ele estimula, se ele cria essa condição dentro dos recursos dele, ele vai favorecer que essa criança
tem a condição de ter um desenvolvimento muito mais saudável, garantindo que isso tenha uma repercussão positiva na vida dela adulta como um todo. Uma pessoa mais feliz, mais integrada, né? Eu falo que isso, nessas brincadeiras, até sabe aquele resgate que é da minha fase, mas não é da de vocês, que vocês são bem mais jovens, que é brincar na rua, riscando um pedaço de tijolo. Você riscava uma brincadeira de amarelinha, uma brincadeira usando um tijolo. Pegava, eu sou da época que você brincava com meia, você pegava a meia, fazia uma bola e brincava de queima na rua, com a molecada da rua. Tudo bem que são coisas que hoje a queima não é possível, mas dá para você riscar alguma coisa no seu quintal, dá para você brincar de queima com a família, dá para você brincar de montar uma cabana na sua sala, né? Eu falo que toda família com criança tem que ter o dia da bagunça, o dia da cabana, que você monta a cabana na casa com lençol. Então, é só você se permitir da abertura. Tem que ter disponibilidade interna para isso. E aí, esse espaço de uma criança, por exemplo, de 2, 3, 4 anos, que eu estou com crianças pequenas assim também, que chegaram assim, com choro e que estão preocupadas com esse cenário do Covid, porque ela está vendo uma alteração na rotina dela, e isso está angustiando as crianças. Então, a gente tem que olhar se isso se mantém por muito tempo, aí tem que buscar uma investigação e fazer uma avaliação, e um primeiro contato, se ele pode ser até online, conversando com os pais, para poder entender o que está acontecendo, e já talvez identificar algumas possíveis mudanças ali que o pai que está envolvido na situação emocionalmente não consegue pensar. Ele pode ser até psicólogo, eu falo, mas se você está envolvido na relação, você não consegue pensar numa alternativa educacional que venha ajudar e favorecer seu filho, independente da idade, né? Então, isso é muito importante. Mas eu tenho que ter essa disponibilidade. Pô, fantástico. Tem tanta coisa, tanto assunto para falar sobre isso, né? Mas, assim, para a gente não alongar muito o vídeo, vamos falar então sobre o seu hobby. Você já falou sobre o Instituto Miranda Bárbaro, né? E estava comentando sobre a casa Sônia Mena Barreto, né? Quando inaugurou a casa com esse nome, né? Então pode continuar falando sobre. Na verdade, assim, como o meu interesse em arte era uma coisa assim grande, né? E quando eu tive contato com essa pós-graduação, esse curso de formação em arte-terapia, mesmo terminado o curso, eu continuei buscando conhecimento e aí fui fazer uma outra especialização. E como eu ia para São Paulo, fiquei anos indo para São Paulo toda semana. Na oportunidade, eu fui conhecendo alguns ateliês de artistas plásticos, algumas galerias, enfim. Foi quando, no contato com a arte, essa proximidade com alguns artistas, me veio a ideia de inicialmente, até montar o que eu cheguei a montar, o Centro de Educação, Arte e Expressão, o SEDAI. E era um espaço onde eu tinha vários profissionais trabalhando junto comigo, com a minha esposa, pedagogo, professor de musicalização infantil, professor de arte e educação, professor de design para crianças e pré-adolescentes, trabalho pedagógico, de terapia ocupacional. Era uma equipe multidisciplinar para desenvolver essas questões todas que o ensino regular, infelizmente, não permite que esse desenvolvimento aconteça da maneira que seria importante para o desenvolvimento. Então, eu montei esse espaço, e aí, com o passar do tempo, alguns trabalhos foram permanecendo, né, porque não são trabalhos que eram tão fáceis de serem mantidos pelos próprios pais, tal, mas a gente manteve isso durante uns 12 anos, e foi quando aí a ideia de fazer algo que eu tivesse uma expressividade, que eu conseguisse dar mais força àquilo que eu queria, foi surgindo em função das exposições que eu fui trazendo, vários artistas para Bebedouro, e sempre com esse viés filantrópico, como eu tinha mencionado, e veio a ideia de fazer algo mais fixo, mas que não fosse uma galeria de arte, mas fosse um espaço cultural que pudesse desenvolver cultura, arte, promover cultura, arte, educação inclusiva.
E, inicialmente, a ideia era fazer um museu de artistas plásticas brasileiras. Então, a gente ia fazer trazemos um museu para Bebedouro com artistas plásticas, somente mulheres, que era um diferencial que nós queríamos, porque o espaço que nós tínhamos era um espaço de 351 metros, ele era restrito para poder trazer isso, porque, eu não sei se as pessoas sabem, mas nós temos grandes talentos na arte brasileira, e grandes talentos homens, com certeza, mas nós temos mulheres que são assim, icônicas, que são representativas da arte, que têm um reconhecimento internacional, e eu queria mostrar isso. Eu e minha esposa, nós queremos trazer esse estímulo, esse destaque para as mulheres, e, no caso, um recorte, né, dessa homenagem, diríamos assim, que seriam através das artes plásticas. E só que o espaço era muito limitado, então a ideia foi que a gente escolhesse uma das artistas. Nós tínhamos uma média de 15 nomes para iniciar o museu, mas nós decidimos, então, fazer uma escolha, que foi muito bem alinhada entre eu e minha esposa, dessas artistas todas, desses grandes nomes, e trazer uma que nós tivéssemos uma familiaridade com ela, e que ela tivesse uma relação muito grande também com a psicologia. E nós decidimos unanimemente, na época, que nós íamos iniciar com a Sônia Mena Barreto, uma pessoa que nós temos um carinho muito grande, e que ela, além de uma artista incrível, o marido Múcio, uma pessoa fantástica, são grandes amigos que a gente acabou se tornando de uns anos para cá, né? Meu contato com eles foi em 2013, e as pessoas acham que a gente já se conhece há muito mais tempo, né? Mas parece que é uma sintonia inexplicável. E nós fizemos a inauguração desse espaço em 2017, que é o lugar que nós estamos aqui, né? Então, é um braço do Instituto Miranda Bárbaro, e a gente promove eventos culturais na cidade, na região, com o intuito de trazer arte, cultura, conhecimento, né? Então, não só exposições, mas cursos, mini palestras, atividades que vão promover essa cultura. E todos os eventos que nós temos são eventos com esse viés de promover, de trazer as pessoas para cá. Então, não tem finalidade de ganho, são eventos abertos ao público, né? Que é uma missão que eu e minha esposa nós definimos junto ao Instituto, né? E, então, nesse espaço todo, nós temos a história da Sônia Mena Barreto, contada desde 1979 até os dias atuais. Então, nós temos aqui em torno de 150 obras dela, elas estão estruturadas em salas, organizadas em salas por obras originais, as obras no formato, a sala de escultura, os objetos de arte. Ela já desenhou, inclusive, muitas joias, inclusive, para corsagem, a sala de giclês, a sala de cerâmica e o ateliê dela, que é onde algumas atividades, porque antes da pandemia nós estávamos recebendo escolas de Bebedouro e da região que agendavam as crianças virem em grupos de 15, e onde eu tenho 2 designers treinadas, que conhecem toda a história da Sônia. Eu falo que elas conhecem, acho que mais do que a própria Sônia, do que eu, o trabalho da Sônia, e elas dão, junto com uma arte educadora, fazem esse trabalho de conhecer o museu, o espaço todo, e depois fazem uma releitura do trabalho da Sônia, né? E inauguramos, um ano passado, a Galeria Inclusiva. Então, nós temos já 8 obras da Sônia, que foram adaptadas, e a minha esposa, a Marta, que coordena esse projeto. Inclusive, um trabalho dela da pós-graduação em arte-terapia, que a Marta também é arte-terapeuta, está relacionado ao Museus Inclusivos. Então, nós já temos 8 obras da Sônia adaptadas para o público DV, deficiente visual, né? E eles são recebidos, e
e assessorados por um grupo de psicólogos, no qual a Marta coordena junto com as designers, e eles conhecem o espaço e depois vão ter contato de forma mais inclusiva com essas obras que foram adaptadas da Sônia, né? Bom, então acho que a gente pode finalizar, né? Gostaria de agradecer demais a sua presença aqui. A presença aqui não, a gente já está aqui no seu espaço, né? Mas a sua participação aqui na nossa entrevista do canal. Trouxe informações riquíssimas em conhecimentos, embasadas tanto na literatura quanto na sua experiência. Certamente enriqueceu demais essa nossa entrevista. Eu vou ter que assistir várias outras vezes para poder assimilar, né? A gente é pais e a gente com certeza vai aproveitar bastante essas dicas, essas orientações que você deu, e agradeço muito e peço também para vocês que curtiram o vídeo, que dê um like, compartilhem com seus amigos, seus familiares. São informações muito importantes, fazendo com que o hobby se torne parte realmente da formação das crianças, né, para que se tornem adultos, idosos, melhores com toda a flexibilidade que você falou, e que não se tornem futuramente vítimas de depressão, né, de culpa de poder exercer seu tempo com o hobby, com as suas atividades de lazer, né, que a gente até comentou na entrevista anterior, né, que às vezes a gente traz culpa, né, ou até mesmo de incorporar nesse hobby e trabalhar ele durante a vida e não ter que procurar alguma coisa na vida adulta, que certamente é muito mais difícil, né? Obrigado mesmo e até a próxima entrevista. Muito obrigado.